Bom, então já vimos que usamos expressões regulares para especificar tokens. A partir dessas expressões regulares, nós conseguimos gerar autômatos finitos e esses autômatos, por sua vez, são, né, o mecanismo pelo qual a gente reconhece tokens válidos. Então, na prática, né, isso vai ser implementado por meio de lexers, né, e um programa que corresponde a um lexer, ele basicamente indica aí se o arquivo de entrada tem tokens válidos. Ele vai emitir como saída uma sequência de tokens, por exemplo, então funcionando basicamente como um reconhecedor. Normalmente, em um compilador, o lexer vai cooperar com o parser. Ele não vai funcionar totalmente de maneira standalone, mas ele vai ficar emitindo tokens que são, né, enviados para o parser, né, o token incluindo aí os atributos, o valor associado e coisa do tipo. E esses dois, né, programas vão cooperar, né, são duas partes aí do compilador, mas no nosso caso aqui, no estágio em que a gente só está se preocupando com análise léxica, então a gente vai partir do ponto de vista de usar um analisador léxico sozinho, sem cooperação com o parser ainda. Então, existem vários programas que fazem a geração de analisadores léxicos, né? Um destes programas é o JFlex, é um gerador de analisadores léxicos para Java, que também foi escrito em Java, né? Ele é uma reescrita aí da ferramenta JLex, né? Que, né, no fim das contas, tem uma sintaxe fortemente aí baseada na ferramenta Lex, né? O Lex, que você talvez tenha visto falar aí, que é para a linguagem C, né, uma ferramenta do Unix, desenvolvida lá em idos de 1975, por aí, certo? Em Bell Labs, ou seja, no local onde Unix e as ferramentas associadas foram desenvolvidas. Né? Uma curiosidade é que uma das pessoas envolvidas no desenvolvimento de Lex é o Eric Schmidt, que depois veio a se tornar CEO do Google, certo? Mas, enfim, provavelmente ele não ficou rico por causa de análise léxica, mas está lá na formação dele, certo? Então, essa ferramenta está disponível aí nesse link, certo? Ela pode ser executada diretamente em linha de comando. Você baixa o jar, né, e chama numa linha de comando, passando opções e arquivos de entrada, né? Mas você também pode usar sistemas de automação de build como Ant e Maven para chamar e executar esta ferramenta. A gente vai já fazer um demo, né, no próximo vídeo dessa ferramenta. Eu quero só comentar alguns aspectos da ferramenta e depois, né, no demo a gente instancia e concretiza esses aspectos. Na hora que a gente roda JFlex, o que é que acontece? A gente escreve um arquivo que consiste de várias expressões regulares e aí, né, veja a conexão com a aula anterior, certo? Esse arquivo vai ser lido. O que é que vai ser construído? Um autômato finito não determinístico, então tem ali NFA, de Non-Deterministic Finite Automata, certo? Então, um autômato não determinístico com 40 estados. Esse autômato, né, ele é convertido aí, né, para um autômato determinístico, nesse caso até com menos estados, 21 estados, e depois é aplicado uma minimização nesse autômato, resultando num autômato com 17 estados. Na prática, o que é esse autômato? É um código que vai ser gerado num arquivo Java, né, que é criado automaticamente ao ser chamada esta ferramenta. Então, na prática, veja o que está acontecendo aqui, certo? Novamente um microcosmo da parte de compiladores, certo? A gente vai ter um programa que vai ler uma entrada, vai entender essa entrada e vai produzir uma saída a partir dessa entrada. Então, a gente tem aí também um processador de linguagem. Nesse caso aqui, né, a gente vai ler, né, uma linguagem, né, específica aqui para gerar, né, programas específicos também, que nesse caso aqui, analisadores léxicos. Então, um arquivo JFlex, né, e isso vem bem similar ao que a gente já tinha aí em JLex ou Lex, certo? Ele vai ter três partes, né? Ele vai ter o código Java que vai ser incluído ipsis literis, certo? Então vai ser copiado e colado. A gente vai ter opções e declarações aí controlando como o scanner, né, o analisador léxico vai ser gerado. E a gente finalmente tem as regras léxicas, né, que a grosso modo são as expressões regulares, né, ou as definições regulares, né, que vão estar associadas com ações, como por exemplo imprimir algo na tela ou criar um objeto que representa um token, por exemplo. Certo? Então, parte a parte, a gente vai passar aqui, né? Primeiro, o código Java a incluir, certo? É justamente tudo que tem antes desse primeiro par de porcentagens aí, certo? Ele vai ser incluído do jeito que a gente escreveu
né, no código lá do arquivo Java que vai ser gerado. Então, em geral, a gente vai colocar coisas como a declaração do pacote, né, o package, alguma coisa, ou o import, né, da classe e tudo mais, certo? Você pode, né, normalmente aí considerar que tudo que você colocar ali vai ser copiado, né, do jeito que está escrito. Então, se tiver um erro de sintaxe, vai ser gerado um arquivo Java que tem erro de sintaxe, por exemplo, se você não cuidar de escrever código Java válido aí, por exemplo, certo? Né? E finalmente você também pode colocar aí comentários Javadoc ou, né, a própria ferramenta vai gerar, né, um comentário no estilo Javadoc, por exemplo, certo? Após esse primeiro par de símbolos de porcentagem, a gente tem as opções, né, e aí você vai basicamente configurar, né, o seu analisador léxico. Por exemplo, você vai escolher qual que é o nome da classe que você vai gerar, né, você vai, por exemplo, usar opções para dizer que você quer gerar uma classe com aquele nome, né? E aí opções adicionais podem dizer que você vai implementar alguma interface em particular, né? Ou você vai gerar uma classe que é public, que é final, enfim. Então isso vai também influenciar na declaração da classe. E aí você tem coisas como definir o conjunto de caracteres. Você pode, né, como eu já tinha falado em aulas anteriores, o analisador léxico ele tem uma forte integração com o analisador sintático na prática. Então JFlex já tem um modo de integração, digamos assim, embutido nele com o gerador de parsers cup, né? Você pode ativar isso, né? A gente não vai fazer uso disso por enquanto, certo? A gente pode, por exemplo, também contar as linhas e colunas e isso vai ser salvo numa variável chamada line e na outra variável column, certo? E da mesma forma que a gente pode incluir código, né, lá no início da classe, que é aquele código Java a ser incluído, a gente pode colocar esse porcentagem chaves e aí tudo que tiver dentro, né, dessas chaves vai ser incluído dentro da classe. Então você pode criar, por exemplo, métodos adicionais, declarar atributos, coisas desse tipo podem ser feitas usando esta opção, né? Você também pode colocar código que vai ser incluído dentro do construtor gerado. Então veja que é ligeiramente diferente a anotação aí, porcentagem init, né, abre e fecha chaves, certo? Então o código colocado aí dentro, ele vai ser jogado dentro do construtor da classe e você pode inclusive definir, né, o nome da função que vai retornar o próximo token. Você pode criar uma estrutura de dados, né, um tipo específico para, né, a classe de tokens, né? Então você pode criar uma classe token, né, com o nome que você quiser, né, e isso vai ser definido aí com esse type, certo? Novamente, coisas que vão fazer mais sentido se você quiser integrar com um analisador sintático. A gente retorna a isso mais adiante quando a gente já estiver trabalhando, né, com a parte de análise sintática. E aí a gente tem a parte de declarações, né, que você pode criar definições regulares, certo? Então o padrão aí do lado esquerdo é o nome de uma definição regular. Do lado direito a gente tem o R, né, que é justamente uma possível expressão regular, né? E aí, como é de praxe, a gente falou sobre expressões regulares em aulas anteriores, mas quando a gente pensa em implementação de expressões regulares, a gente vai ter um conjunto até mais rico do que aquele que a gente viu de operadores. Além de união, concatenação e fecho, a gente tem, né, o operador de fecho positivo, né, que é o mais, a gente tem aquele opcional, que é a interrogação, mas a gente normalmente estende a linguagem com várias outras possibilidades. Então você pode dar uma olhada nessa tabela depois para ver que a gente tem união, concatenação, como eu já falei, né? Fecho declínio, fecho positivo opcional, mas, por exemplo, também temos negação, né? A gente tem todos os caracteres até um determinado caractere, um range de intervalo de repetição, certo? Então, são possibilidades que a ferramenta oferece, que vão além do básico de expressões regulares, mas que devem ser usadas com cuidado também. Por exemplo, principalmente a negação, que pode gerar um autômato que cresce exponencialmente, certo? Então é bom ter um certo cuidado. E o último trecho aí de código nesses arquivos JFlex, são 3 partes: código Java, opções e declarações. A gente tem finalmente as regras léxicas, que essencialmente são constituídas aí desse par, né? A gente vai ter uma expressão regular ou
uma definição regular, como por exemplo aquele padrão nomeado que a gente viu alguns slides atrás, e uma ação, certo? O que é esta ação? É código Java, né, que, por exemplo, você pode escrever simplesmente system.out.println, nome do token, certo? Ou o nome o valor do lexema, que aí seria o YText. Essa notação YY vem lá desde, né, meados de anos 70 da ferramentas como Lex, que eu já tinha mencionado nos primeiros slides. Então você pode, né, fazer uma regra associada, né, uma expressão associada com uma ação, você pode combinar, né, múltiplas expressões em uma única ação, certo? Né? E isso vai ser equivalente a você ter essa repetição da mesma ação aí associada com expressões distintas. Então são possibilidades que a gente tem. Então, dada esta visão geral, vamos dar uma olhada em alguns exemplos simples, né? E a gente vai fazer uma demo aí realmente executando código, né? E vendo como isso se parece na prática, né? E aí tendo um pouco mais de intuição concreta a respeito da ferramenta.